que vivem na... O seu deputado tem um desejo íntimo de ir para o PS, mas o PS não aceita. Para dizer também que é muito difícil perceber o governo também está atento a esta situação. E, portanto, é imperativo que nós apoiemos esta direção do governo, que numa pequena receita do assistente familiar adicional à sua atividade agrícola. Portanto, como falava, eu acho que a bancada do PS está a ajudar nesse aspecto. Porque isso tudo nós sabemos que é um pacto de legislação nacional e europeia não se adapta a esta região. Igual não se adapta a qualquer região, atendendo que faça legislação para as galinhas de gadeira, faça legislação para os suínos, mas esquece o essencial que é o ser humano. E isso, justamente, nós temos que pensar nas pessoas, no bem-estar das pessoas e do meio humano, depois na parte animal. Isso tudo é que o PS está a falar comigo. Obrigado, deputado. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados. Então, o Sr. Secretário não tem pergunta resposta para dar. Apenas uma curta intervenção, porque acho que este debate já foi suficientemente esclarecedor. O secretário explicou, falou muito bem o objeto deste diploma e, analisando as intervenções dos senhores deputados da oposição, eu concluo de que este diploma já foi suficientemente debatido e suficientemente explicado e tentado esclarecido, mas eu gostaria de realçar aqui que o Grupo Parlamentar do PSD concorda e apoia, concorda com este diploma e apoia o Governo Nacional nesta simplificação do procedimento e nesta alteração ao REAP que muito bem simplificar e ajudar os nossos agricultores, os nossos produtores nesta ocasião. Penso que ficou subejamente esclarecido que não está em causa o bem-estar animal, não fica em causa o bem-estar animal, não está em causa também questões de segurança alimentar e, muito menos, questões relacionadas com o ambiente. Eu chamo a atenção, afirmando também esta posição, que com este decreto legislativo não se anula, não se altera toda uma legislação, um edifício jurídico que diz respeito e salvaguarda as questões ambientais. O que estamos aqui a fazer é só e simplesmente alterar o ambiente é para amanhã, daqui a 100 anos, do regime de explorações da atividade pecuária. Portanto, concluindo, este projeto de decreto legislativo vem de encontro às necessidades de desenvolvimento da nossa agricultura, vem de encontro às ambições e aspirações dos nossos agricultores e temos a certeza que irão contribuir para que a legislação fique melhor adequada e fique melhor ajustada para que os agricultores possam, para já, desenvolver a sua atividade em consonância com as necessidades das suas famílias. O que na conjuntura atual é muito importante. E, por outro lado, também salvaguardar que os agricultores possam
continuar a candidatarem-se e a receberem os apoios Está 1 milhão de comunitários euros implantado aí. Eu digo que 1 milhão, mas aqui é mais. Por isso, A obra inicial era de 1 milhão de euros, mas custou quase por 1.750.000. Sei, eu já li isto aí. Gabriel Santana, Santana, Urbina Sequeira. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Secretário, eu não posso deixar de passar a oportunidade de dar as boas-vindas, em nome de todos os madeirenses, convidados desta casa. Queria também oferecer para fazer uma visita guiada ao edifício da Assembleia. E se permite a audácia, está também disponível o protocolo desta casa. Porque realmente discutir o diploma antes de apresentar a aula é capaz de não ser muito ocupados. Queria também dizer que acho muito oportuna a preocupação com a pecuária de subsistência, Sr. Secretário, porque realmente está a aumentar o número de detentores de gado na região. Não por meio de Vossa Excelência, portanto, não porque a Secretaria da Agricultura funciona, mas porque todas as outras secretarias não funcionam. Logo, o número de povos que se volta para a agricultura de subsistência e para o gado também está a aumentar. Muito bem, E Sr. por Deputado, muito muito estas bem. pessoas, gostava de alertar os deputados desta casa, que anunciaram que vão votar a favor do diploma, que este prolongamento do prazo da adaptação das condições acarreta consigo um protelar no tempo do pagamento dos subsídios de apoio aos agricultores e aos produtores de gado. E esta tem sido a desculpa, eu explico outra vez, é que esta tem sido a desculpa da Secretaria da Agricultura para não pagar direito aos agricultores. Portanto, quanto mais tempo eles demorarem agora a adaptar as condições, mais tarde sabedoria tem direito. Atenção com este prazo. Muito bem, Sr. Deputado. Eu desculpa. Foi aquilo que disse publicamente. O Sr. Secretário. Ninguém disse isso, foi o Sr. Secretário que disse publicamente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, penso que isto serve de opinião, no entanto, previamente, vou fazer algumas considerações sobre as questões concretas que me foram. Começo pelo Sr. Deputado Miguel Fortunha, em saúde, pela coragem, pela capacidade de viver na sua nova casa, coligado com o feito por toda esta gente, que é coisa que nos surpreende, que é coisa que nos surpreende, não estava a ver já com alguns das senhoras da resto da oposição, é uma questão interna do CDS, que agora Acho que aqui aquilo é da família do supermercado que trabalhei, estou bem empregado do avô dele, depois do povo, pai dele, na altura ainda o sucede que a legislação adaptada, apesar de ser originariamente prejuízo, tem sofrido a nível nacional sucessivas também era do ano passado, que ao Eu ser que era estudioso, o meu pai tinha 24 anos e o velho, quando trabalhava lá, ele dizia: eu ia deixar uma pequena ajuda, aos meus filhos. Tenho 24 anos, vou deixar pelo menos uns 74, 73. Vou deixar uma pequena metade dos meus filhos. Uns 5 mil contos a cada um. 5 mil contos a cada um. Vais comprar uma casa de luxo. Mas 73. Na prática, é criar um novo regime para a pecuária doméstica de Madeira. Quanto aos milhões de deputados, a sensação que as nossas excelências às vezes preferiam que os agricultores recebessem menos só para o secretário não poder anunciar. E se o secretário não anunciar ou não mostrar, vossas excelências encarregam-se de dizer que afinal não há. E portanto o jogo, para ser equilibrado, tem que ser o secretário diz o que faz, porque vossas excelências muitas vezes acabam por dizer que o secretário não faz o que faz, e agora imagina o que faz e o que diz que faz. Agora imagina que ele não é fazer uma coisa e outra. Portanto, Em vez de arretarem tanta agricultura biológica,
deputado. Em vez de arretar, implementam. Se eu não fizer, eu também deixo dizer aquilo que efetivamente se faz. Porque vemos numa sociedade de comunicação, muitas vezes passam mensagens erradas e criam muito bem que não as respondem. Por exemplo, foi dizer que por culpa do governo regional havia subsídios de entrada. Pois bem, isto mostra desconhecimento do Estado. Porque o processamento formal dos subsídios é feito através do IFAP. Por isso que sabe em que administração situado o IFAP. O IFAP é um instituto que serve e está integrado no Ministério da Agricultura, que é do Governo da Agricultura. O que se há duas fases, nomeadamente dos pagamentos com investimentos e a verificação das faturas. Nomeadamente ter o terreno, veio antes de dar a autorização. E só depois é que vai para o regional. E devo dizer que as faturas que entraram no governo regional, bem municipal, no último mês, não se pagam exatamente ao dia 30 de junho, são os tais 3 milhões de euros. Portanto, é falso, é incorreto, e essa vontade de mandar a bola para o nosso lado acabou com a bola na sua mão, porque as demoras que têm existido são ao nível Eles até parece que se inscrevem antes. Não, mas o problema é que já tentei fazer, me inscrevi quando eu começo a falar e já tem uma carga de caixa à frente. Quem é que controla Já, normalmente quando eu começo a falar, deixa-me carregar. E eu já fiz isso, quando eu começo a dizer para a palavra, carrego. E eles chamam mais de 20 gajos deles para chegar a Pois é, mas aquilo é não estratégia. fiado. Pois pá, mas há alguns que não tem nenhuma razão de ser. O segundo diretor regional, que é uma pessoa de técnica, é uma puta vergonha. para a sua indignação pelas misturas técnicas que Vossa Excelência está a cometer. E por isso eu só lhe vou dizer, não é verdade. A norma transitória pela água cria direitos, não cria obrigações. Os pagamentos não têm nada a ver com isso. Pelo contrário. Não tem a ver com o pagamento. Permite legalizar e sendo legalizado e licenciado segundo os pressupostos do investimento, nomeadamente do programa, também cumpre os pressupostos das ajudas ao da burocracia. não quer. E quanto ao processamento das ajudas e aos pagamentos, acabei de explicar como é que eles funcionam. Agora, tem que ter presente o seguinte: na verdade, existem pelo menos 13.514 candidatos. 99% correm os prazos normais. No entanto, no meio da candidatura, quando se dá para ficar uma mais candidaturas são mulheres às vezes, não atrasos, mas a necessidade de instruir, ou melhorar a expressão de algumas Quer pessoas. dizer, às vezes há pagamento. Não há má feia de ninguém, nem de cada candidato, nem de quem não lida. Eu comparo muitas Também acho que não há feia, acho que não tem que eu comparo muitas vezes esta situação Há subsídio de dependência permanente. Há processos que são pagos no período normal, são para aí no centro, mas há alguns que ficam atrás, não é que não vão receber, é como uma operação stop. A maior parte das pessoas passa. Mas há umas que são mandadas em Estado por leite, Basta levar a bandeira do português, já passa. isso faz parte da boa expressão e do bom cuidado. É como o aumento da casa sem licença. Põe uma bandeira, a melhor licença tem uma bandeira na varanda. A melhor licença é a bandeira na varanda. Considero que foram absorvidos os objetivos essenciais do diploma e que, daquilo que nos compreendi, tem a importância desta Câmara, que para mim é importante e acho que é melhor para as instituições que nos ligam e para a população. Porque tudo isto é feito em nome da população de Madeira, da economia da Madeira e da diminuição da dependência externa da Madeira. Da subdependência. Mais um bom passo nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Regional, pela apresentação nesta realidade. Os deputados que votam a favor, façam a favor de si. Seria a faixa de gás. PTP, Essa questão
Nós abstemos também. Estiver? Sim, senhor. Mas a pai tem. Eu provavelmente vou ter que fazer a PTS, portanto, as abstenções do PCC, PCP, CDN, e MPC. Passamos à discussão na exclusividade. Há uma proposta de aditamento. Artigo 16A da autoria do Sr. Deputado das Garcia do Pedro. Está em discussão, o Sr. Deputado Garcia do Pedro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. A nossa proposta de alteração visa a criação da Comissão de Acompanhamento, que está também prevista no Diploma Nacional. A Comissão de Acompanhamento dirão as pessoas do Governo, isso é burocratizado, demasiado, irá dificultar a vida às pessoas, não convenham, atrapalham o imbecil. Pois nós temos várias situações em que seria muito vantajoso, até alargando o âmbito da sua composição, que uma comissão de acompanhamento pudesse, no terreno, ter uma monitorização, uma fiscalização quanto à aplicação da legislação em relação ao tratamento de estas unidades de criação de gado. Há situações, e reportando ainda há pouco às questões que são, do ponto de vista ambiental, preocupantes, e que são questões, muitas vezes, objeto de grande desídia, de grande querela, em vários sítios, em várias localidades. Estou a lembrar aqui em São João de Latrão o que é o tratamento de aves junto às habitações, o que é nos Canhas, tratamento de gado, mesmo junto às zonas habitacionais. São situações conflituantes, exasperantes, e quem vive naquelas localidades, perante aviários junto às habitações, certamente que estas situações, se devidamente fiscalizadas, que em fidelidade com aquilo que são as exigências da própria legislação, na defesa do ambiente ambiental, não sejam corrigidas. Obrigado, Presidente. Senhoras e senhores deputados, relativamente à proposta do PCP, gostaria de dizer que não concordo com esta proposta e ainda vamos dar o aval a esta. Tem porquê? Realmente, o 214 estabelece, a nível nacional, que haja uma comissão de acompanhamento. E porquê? Porque várias destas competências relativamente a esta matéria estão espalhadas por vários ministérios. Daí que tenha sido instituído as comissões de acompanhamento e de licenciamento, que englobam representantes dos diferentes ministérios com diferentes competências e também representantes de associações de produtores rurais. Eu sou capaz de deixar só para chegar. Na realidade, aqui todas essas competências estão abstritas, são da área de atribuições e competências da Secretaria do Ambiente e dos Recursos Naturais. Portanto, da parte da fiscalização e do licenciamento e do acompanhamento de todas estas matérias, ao nível do Estado, ao nível da região, do poder público instituído, está salvaguardado e está dentro de uma única Secretaria do Governo Regional. No que toca à questão dos produtos. Temos a atenção que foi pedido um parecer à Associação de Jovens Agricultores e à Associação de Agricultores não podem criar portos que, por simplesmente, não deram qualquer relevância a essa matéria, não se manifestaram sobre essa questão e, por isso, achamos que mais burocracia, mais comissões, mais instituições que, ao fim e ao cabo, acabam todas a funcionar. É melhor termos, como temos aqui ao nível da região, um governo estruturado, a melhor burocracia uma bandeira do PPD à porta. De forma estruturada, de maneira que, consoante os assuntos de que se trata, sejam tratados sempre que possível dentro do âmbito da mesma Secretaria e assim estão salvaguardadas todas essas questões que a nível internacional são tratadas por diferentes ministérios e por isso faz algum sentido lá e não cá nestas questões da Câmara. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Eu queria fazer uma curta intervenção relacionado com este pedido de alteração do PCP, da Comissão de Acompanhamento. E queria, portanto, chamar a atenção para um facto que era bom que a Assembleia tomasse conhecimento e os madeirenses. É que atualmente na freguesia do Corral das Freiras, as pessoas que ali vivem estão proibidas de criar porcos junto às suas residências. E quando o fazem, são alvo de denúncias na polícia, e a polícia vai lá, prende os porcos e manda abater os porcos. E há aqui uma contradição que é o seguinte: essa lei, essa exigência despótica vigora para todos os cidadãos, menos para os caciques do PSD. Existe lá no Corral das Freiras a senhora Arsénia, que é a Presidente da Casa do Povo. Ela nem só contraria esta regulamentação, como cria o porco em casa, e quando mata o porco, convida o seu secretário lá a ir, o que é uma contradição, não é verdade? Como é que se resolve estas coisas? Muito obrigado. Apaga as moscas é como ela, não é como ela. Mas a rir a gente se entende. Esta foi do Pintinho. Pintinho Hortelã. Já existem instituições públicas na Madeira com as competências para o efeito. Comprova claramente como disse o deputado Simostano. Discorda aqui Essa sacana tem uma dinastia lá na família a comandar o Corral das Freiras. A gente e a da Casa do Povo. E quando fui lá no convite para os netos, perguntei a ela o que é que me tinha feito o convite. Ela não sabia. Perguntei assim, ela disse, fui eu, mas fui igual aos 47 deputados. Eu disse, mas eu estou só bem. É que os outros sempre fizeram ver. Olha, cá só quem vive em zonas próximas com explorações de género é que sente dificuldade com a situação. Nós queremos a direção regional do ambiente fiscaliza e finaliza as pessoas que caracterizam. Criar uma comissão que nós achamos mais uma despesa, mais pessoas e achamos que não há necessidade de mais postos de trabalho? Queremos a exploração efetiva das pessoas no terreno. Só isto. Que agora é proibido. Muito obrigado. Deputado Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para esclarecer ao plenário que a questão que a Associação de Agricultores coloca no seu parecer 1.4 não tem a ver com isto. Tem a ver com a questão do número de animais considerados para a detenção caseira. Na medida em que, aqui quando se fala no número de animais, estamos a referir-nos a cabeças normais, que é uma nomenclatura própria, técnica sobre esta matéria, em que não é direto o número de cabeças normais não é diretamente proporcional ao número de animais. Por exemplo, eu dou um exemplo. Para fazer uma cabeça normal, se for uma leva ou um coelho, só preciso de 25. Portanto, se for, por exemplo, uma vaca leiteira consoante o peso, equivale a 1. Portanto, no parecer da Associação de Agricultores, a dúvida que eles colocam é essa, mas também não faz sentido. Porque, lendo com atenção o diploma, julgo que é inequívoco essa situação. Portanto, não oferece qualquer autonomia quanto ao número que os agricultores podem deter na forma de utilização caseira, independentemente da espécie ou do animal em causa. Portanto, não haver mais inscrições, se o secretário-geral seja falar. Tem palavra e tem tempo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é só prestar algum esclarecimento relativamente à proposta de alteração. Dizer que, na minha opinião, não se justifica a aprovação desta proposta de alteração, porque aquilo que ela poderia ter inútil não existe
neste objeto concreto e, pelo contrário, poderia criar mais entropias, mais burocracia absolutamente desnecessária. Eu quero lembrar que o objeto. Mas havia regras, que agora não há. O objeto deste diploma é a pequena produção doméstica. E o potencial nocivo em termos ambientais dessa produção. Isto vai dar uma bronca, isto aí vai entre vizinhos contra vizinhos, outros vai chegar a mal. Os carros não vão sendo porcos, se lá não vai estar preso. A expansão da agricultura lá. Tem alguns custos. Portanto, em nossa opinião, não se justifica a aprovação dessa alteração, até porque, como também aqui foi dito, existem já instituições dentro da Secretaria e mesmo fora da Secretaria, temos fiscalização ou da pequena produção doméstica. É essa que está aqui em causa. Há a haver alguma necessidade, obviamente que existem órgãos mais do que suficientes. Mas quanto às dimensões da produção industrial, é como o ditado, não há almoços grátis. Nós não podemos ter uma terra com escassez de territórios, com esta densidade populacional, em que as atividades são muito interpenetráveis, é muito difícil encontrar situações ideais entre uma produção económica e os direitos de vizinhança que também existem. Eu posso dizer é que nós estamos, para além da descalçação, a fazer plantas, isto é, utilizar os fundos comunitários, os tais que o senhor deputado diz que não existe, porque o secretário faz aparecer, mas bem, o secretário também está a fazer aparecer fundos comunitários e da região para obrigar as explorações potencialmente sujeitas para a criança a fazer, como já têm vindo a fazer, as adaptações com tecnologia, com investimento, e em alguns casos até com vantagem, nomeadamente para a produção da energia elétrica, que é um potencial que está no terreno e pode e deve ser aproveitado, de maneira a reconverter as explorações, em alguns casos até aumentar a produção, mas diminuir o potencial de preço. Na minha opinião, é negativa relativamente à aprovação desta proposta de autorização. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Vou colocar à votação a proposta de adiamento da autoria do PCP. Os deputados que votam a favor, façam favor do julgamento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos poder sentar. Abstenções. Muito obrigado. Rejeitado pelos votos contra do PS e do CDS-PG. Os votos a favor do PS, PCP, PCP, NPT, abstenções do PMD e PES. Os deputados vão colocar à votação na especialidade do dia. Os deputados que votam a favor da especialidade. Muito obrigado. Final global do diploma. Os deputados que votam a favor da interpretação final global. Obrigado. Vou sentar. Abstenções. Muito obrigado. Vamos à votação. Os votos a favor do PS, presidente do PPS, as abstenções do CPC, PND, PAN e NP. Passamos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalho, a aplicação do projeto legislativo da autoria do PAN, que cria o Programa de Controlo de Animais e Errantes da Região Autónoma de Madeira. É apresentado como processo de urgência. Então o Sr. Secretário vai embora. Isto é da sua secretaria, Sr. Secretário. Está aqui o diretor regional. Seja intervisto, faz favor de embora. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido da Terra vai votar favoravelmente este projeto, isto
o Partido da Terra já apresentou 2 projetos mais abrangentes que este no passado, chumbados pela maioria do Presidente, e que nós entendemos que na altura em que as famílias passam por uma grande crise, os animais também são vítimas dessa crise. É um paradoxo saber que há famílias a passar fome e estar agora aqui a defender os animais. Mas a verdade é que os animais têm direitos e têm de ser respeitados. O Partido da Terra vai votar favoravelmente esta proposta, também em virtude, porque a recolha de animais pelas câmaras municipais, a prática da eutanásia nos centros e nas associações de animais da região sai muito mais caro, por exemplo, do que esterilizar estes animais gratuitamente na região autónoma da Madeira. Nós entendemos que é mais barato esterilizar cães e gatos, que é a proposta do PAN aqui apresentada, muito mais barato que matar estes animais, pois hoje mais do que nunca os animais são abandonados por culpa das câmaras municipais, por não terem canis e gatis dispostos a receber o número de gatos e cães abandonados. Todos nós sabemos que não há condições, nem número de canis, também já defendemos os canis intermunicipais, nem era preciso um conselho, bastava 3, 4 conselhos que dariam resposta a esta situação. É evidente que uma situação destas, em que os projetos de urgência desta casa começou nas vacas, nas cabras e agora vamos para os gatos e cães, o povo continua à espera, o povo esse tem a barriga a estralar em casa hoje por culpa do PSD, com um desgoverno de 34 anos, esses não são contemplados como processo de urgência, são contemplados como um processo qualquer. O processo que fala no povo, naqueles que trabalham, desfrutaram e que estão sendo roubados pelo Estado. Daí, de facto, do Partido da Terra votar favoravelmente esta proposta e volto a referir. Já apresentamos esta proposta de forma mais abrangente e faço um apelo ao PSD que tenham a humildade de votar, pensando também nas pessoas, porque as pessoas, quando abandonam os animais, muitas vezes são forçadas a isso pelas questões económicas que têm nas suas casas. Obrigado, deputado. Deseja intervir na deliberação da audiência, tem razão. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Precisa de alguém daí? Relativamente à urgência... Alguém anda a tirar isso para a frente. Comparado com a urgência... Atirem isso ao PSD, não nos atirem a nós. Este regime regulamentar, regime de detenção de nós temos aqui perante o colega que realmente nos dá a resposta e é um problema concreto e visível que podemos, qualquer que quiser, pode reconhecer facilmente, constatar um problema. Nós temos muitos animais errantes e que órgãos deles estão-se a reduzir em liberdade. E o facto de nós agora adiarmos a discussão de uma solução para este problema só poderia agravar a situação e de forma exponencial, porque também temos quantidade de animais que poderiam ser na via pública. Também, se estamos preocupados com questões financeiras, o facto de adiarmos a discussão de uma possível solução para este problema iria acarretar mais custos no futuro. Tal também como está referido na nota justificativa criando ao projeto, nós temos já um problema que se estende às zonas altas, onde o serviço de parque poderá ser obrigado a instalar cabeleiras para proteger o habitat da Freira da Madeira. De facto, nós não discutimos isto agora, não vai impedir que donos responsáveis deixem de abandonar os seus animais. Também não vai impedir que os que já estão em liberdade continuem a reproduzir-se, portanto é necessário agir agora e creio que a região tem uma oportunidade para realmente dar uma resposta a este problema concreto que mancham também a imagem da Madeira e para além de envolver várias entidades, em termos como a polícia, os bombeiros, são chamados a acidentes, a uma série de riscos de segurança da via pública, portanto há que reconhecer que existe um problema, é urgente, vai-se agravar, convém agora discutirmos este projeto. Obrigado. Tinha direito a intervir?
obrigado, Sr. Presidente. Eu tive uns PCP. Nós votaremos favoravelmente este processo de urgência. Este diploma pretende contribuir para a resolução de um problema que, tecnicamente, aqui referido como um problema dos animais errantes, mas que se reporta depois a um conjunto de outras, não só ilegalidades que estão a ser cometidas na Região Autónoma da Madeira, mas para um conjunto de medidas bárbaras do tratamento dos animais que violam aquilo que é o mais elementar dever de respeito ao bem-estar animal. Estamos a falar do número escandaloso de animais que são abatidos anualmente na Região Autónoma da Madeira. Ainda há dias na Ucrânia, a propósito do Campeonato da Europa de Futebol, houve um conjunto de manifestações para protestar contra a situação de abate indiscriminado de animais. Eufemisticamente chama-se as eutanásias dos animais. Na prática, é um abate de cães e de gatos que são errantes. Só no Conselho do Funchal, ano após ano, são abatidos mais de 1000 animais. E estas situações, segundo os números oficiais, são cometidas mais de 1000 eutanásias de animais, ano após ano, só no Conselho do Funchal. Ora, estas situações, que são um grande escândalo noutros países, nomeadamente como foi agora na Ucrânia, com as imagens dos animais que eram abatidos e que coziam para a incineração, também aqui se cometem. E estas situações precisam ser combatidas, precisam ser erradicadas até. E diplomas como este, é verdade que há um conjunto de outros problemas, que têm a ver com a vida do povo, têm a ver com os graves problemas do povo. Mas nós estamos agora a analisar este problema e, por iniciativa do PAN, esta é a primeira iniciativa que trazem no sentido de resolver, contribuir com esta medida para a resolução deste problema que tem a ver com a saúde pública também, tem a ver com o bem-estar animal e, nesse sentido, nós votaremos favoravelmente a esta urgência. Conscientes que estamos que estas situações de brutalidade no tratamento dos animais, de barbaridade no tratamento dos animais errantes, é inaceitável e escandalosa em qualquer parte do mundo e também na Região Autónoma da Madeira. E quem não trata bem os animais não sabe tratar bem as pessoas. É fascismo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho medo de intervir. Sim, senhor. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Mais uma vez, esta Assembleia assistiu ao respeito dos membros, dos senhores membros do Governo, para com os deputados da oposição, em particular ao Sr. Deputado Rui Almeida, visto estar aqui presente, inclusive, o Sr. Secretário que tutela esta área, juntamente com o Diretor Regional da Agricultura, que é o responsável pela veterinária, devia ter ficado no plenário para dar um parecer acerca desta matéria, visto que é a área que são responsáveis. Como é óbvio, este decreto legislativo regional do PAN parece-me ser da mais elementar justiça e urgência em ser discutido, pois prevê a esterilização e a identificação dos animais errantes, em vez da atual e usual política de abate, que é desumana, utilizada recorrentemente pelo Governo Regional para o controle populacional destes animais. Esta política, muito usada pelo Governo Regional, inclusive, contraria a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia e de certa forma, com toda a justiça, viola vilmente os princípios para o próprio bem-estar dos animais. Por isso mesmo, o Partido Trabalhista irá votar favoravelmente esta urgência. Obrigada. Obrigado, deputado. Tem esta Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A verdade é que o número de animais abandonados na Madeira tem vindo a crescer de uma forma galopante e imparável nos últimos tempos e ainda mais este ano. Os dados em 2010 da CEPAD, que é atualmente aquilo que se chama o canil regional, já não é um canil municipal, nem é nada que se me parece, nós estamos a falar de 529 animais abandonados na CEPAD em 64 dias, que significa que foram abandonados 8 animais por dia. Em 2011 fala-se sobre a entrega ou a recolha de 3.000 animais num ano da CEPAD, sendo que foi anunciado há relativamente pouco tempo que a taxa, a
feridos pela SPAD é 35%. Não é preciso fazermos das contas para nós percebermos. 35% significa, obviamente, que são apenas alertados 1.050 animais e os restantes são abatidos. São 1.950 animais abatidos por ano na região autónoma da Madeira, que são animais abandonados diariamente, talvez por obrigação, porque as pessoas hoje em dia não há nenhum desempregado que seja capaz de alimentar a família e consiga ainda alimentar os animais de estimação por mais um que lhes tenha. Está aqui em causa uma regulamentação de uma matéria que neste momento é um autêntico flagelo social, não só porque na SPAD e em outras, se calhar, outras instituições e há outros meios de abate destes animais, está aqui em causa a forma como se tratam os animais, os direitos dos animais e, essencialmente, todos os maus tratos dos animais que nós vemos que são abandonados à beira de estrada, porque as pessoas não têm condições, permite já se dizer, que as pessoas não têm condições e por isso, e cada vez mais, sim, é urgente fazer esta matéria, sim, é urgente comentar este tipo de situações. Muito obrigado, deputado. Seria as presentes da entrevista, deputado Martim, por favor. Obrigado, Presidente. Gostaria de começar aqui por roubar a Pedro, veio aqui apresentar uma proposta que leva em conta aqueles que defendem os seus Vocês queriam ficar só para vós. Chegamos a 3. A problemática dos animais grandes e dos animais abandonados é, sem dúvida, uma problemática que nenhuma organização de partido ou governo pode só resolver, sem a envolvência de toda a sociedade. Mas isso só se não descuide de debruçarmos sobre esta problemática e tentar minimizar este assunto que preocupa toda a sociedade. A proposta aqui apresentada visa, sobretudo, não a captura dos animais para alojamento, já que isso poderia estimular a responsabilidade e o facilitismo das populações que passariam a abandonar a maior número dos seus animais, mas sim uma solução que neste decreto é apresentado, que é aquela que para nós é mais adequada, quer para a sociedade, quer para os próprios animais errantes, que é a esterilização dos mesmos. A solução aqui apresentada permite não só o controle das populações de animais errantes, como o controle das zoonoses, que poderão, em alguns casos, significar um problema de saúde pública. Sabemos que nesta altura de férias e de grandes dificuldades económicas ou financeiras que as famílias atravessam, é normal que o número de animais abandonados cresça. Por outro lado, não aceitamos que o destino dos animais que foram adotados pelas famílias possam ser devolvidos ao abandono e sejam devolvidos ao esquecimento. Para o CDS, certamente, que é uma matéria importante, mas não de extrema relevância. Por isso é que nestas matérias nós temos uma posição, mas achamos que outras matérias, neste momento, tão especial, de 40 anos, pode dizer, que nunca tem férias, que era agricultor e tinha centenas de animais para aumentar todos os dias. Só tem férias em 39, quando fica lá, mas sem nunca podia duas pessoas no poder, cada um vão pôr. Eles 70 e tal pontos. As sociedades reconhecem aliás, estava pela maneira como tratam os muito próximo animais. dos 5 E que gostaríamos de afirmar aqui que os animais têm um papel importante e devem ser acarinhados por todos nós. Por outro lado, o CDS também preocupa-se em partilha a opinião dos madeirenses que estão preocupados com os importantes imigrantes desta região. Não são errantes, já estão a soro. Estamos com cuidados intensivos. Estão a soro. O que é que estamos aqui a discutir? O que é que estamos a falar? Estamos a discutir a urgência O sexo dos anjos. do diploma apresentado pelo pai. Não está em causa, nem está aqui agora em discussão o tratamento dos animais, o que é que se deve fazer, o que é que está está aqui em causa é a urgência. Se justifica nas intervenções. E quanto à urgência, o que é que há aqui a dizer?
mais rápido é matá-los. É que vocês E é o que depois vocês não aprovam a fazem. urgência e a gente já não A fala. urgência é matá-los, depois de 20 anos. É que quando eles não aprovar a urgência, a E gente já salvaguarda a questão da proteção dos animais e as medidas gerais de proteção, que inclui também, obviamente, a questão dos animais errantes. Não é isso que está aqui em causa, porque há a legislação que prevê essas matérias. O próprio diploma, que é isto que os Estados deviam fazer referência, diz que o diploma não é para entrar agora em vigor, é para entrar em vigor para o ano que vem. Para o ano que vem, E é tão urgente. no mínimo, para o ano que vem. E o próprio diploma que Tem grande urgência. Portanto, se o próprio diploma diz, não é para entrar agora, mas sim para o ano que vem. Estamos em junho, o ano parlamentar. Então, porque é que os deputados acham que isto deve passar à frente dos outros? Eu sugeria ao Conselho, se me é permitido, se organizasse. Porquê? Os diplomas que estão aqui na agenda do Parlamento para discussão, a maior parte deles pertencem ao Conselho. Pois muito bem, em outubro, organizem-se como já se organizaram para outras matérias e decidam entre vós, está nas vossas mãos, quais são os diplomas a serem discutidos em primeiro lugar. Está nas vossas mãos, está nas vossas mãos. Portanto, penso que é claro que esta é uma falta de urgência na medida em que os senhores deputados já fizeram, desde que fizeram para o possam muito bem decidir que este é o diploma a ser discutido em breve. E, portanto, vai mais do que a tempo de ser implementado, caso, naturalmente, fosse aprovado. Muito obrigado, deputado. Estou a colocar a votação de liberação de urgência. Os deputados que votam a favor, façam a favor do suplemento. Muito obrigado. Façam a favor de sentar. Pensava que isto pudessem aprovar, mas nem Estamos isto. a votos contra PT, a favor do CDS. Já me ramos na autoriza, não faz. Ponto 3, a associação de sessão do projeto. Por acaso pensei não. Da autoria do Partido Socialista. Não, eu ainda chego a acreditar, ainda sou muito nova, ainda acredito no Pai Natal. Realizados pelos trabalhadores da AMAN para um fundo social criado em O partido PSD é um partido reacionário. Nem sequer aprova a discussão. Jean Ramos não autoriza, nada feito. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, finalmente proceder de urgência para restituir o dinheiro de quem trabalhou, quem disputou e que veio o seu dinheiro prontamente bloqueado pelo Governo Nacional. Fala-se na devolução de descontos realizados por trabalhadores enquanto fundo social. Falamos, com data de 2010, de 370.821,62 euros. Vamos em 2012. Esta proposta já foi apresentada noutra altura, sempre chumbada pelo PSD. Sempre chumbada pelo PSD e os trabalhadores aqui presentes, e aqueles que não estão presentes por questões profissionais, e alguns que morreram à espera deste fundo para o qual descontaram, esses que morreram já nem veem em for do dinheiro ou veem por quando. Este governo nunca desbloqueou. Há uma guerra entre a AMAN que diz que é a responsabilidade do Governo da República. O Governo da República diz que é a responsabilidade da AMAN e da Secretaria do Plano e Finanças. A verdade é esta. A verdade é que estes homens e estas mulheres descontaram, pagaram de fundo social 2% do seu salário. Hoje vêm-se privados de ter isto dinheiro que é deles. É um dinheiro que não é roubado pelo governo, mas é bloqueado. É a mesma coisa que pode roubar. Estas pessoas, na altura de crise, podem querer usar este dinheiro e não podem, porque o Governo Regional não tem boa vontade em resolver esta situação. Todos nós sabemos que é falta de vontade do Governo Regional. Fala-se de trabalho, fala-se de suor de trabalhadores. E quando se fala em trabalhadores, o PSD nem vê-los. Os trabalhadores também são considerados vossas excelências de patas capadas. E há aqui que nós vamos votar favoravelmente esta proposta. Porque o Partido da Terra vê nestes trabalhadores o direito de receber o dinheiro que descontaram e que volta a repetir, e isto se faça a época através das pessoas que lá trabalham, que só tem sido bloqueado por culpa do PSD. Muito obrigado. E
Quer deseja intervir? PCP deseja intervir na declaração de urgência pela palavra secretária Garcia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, aos seus deputados. Este é um problema que se arrasta, de facto, há alguns anos e que resulta do facto de existirem trabalhadores que não tiveram imediatamente, quando se alterou a orgânica e a tutela da administração aeroportuária, quando deixou de ser a Direção Regional de Aeroportos e passando depois à criação da empresa ANAN, nem todos passaram a beneficiar do estatuto de funcionários públicos, de equiparados à administração pública. Há descontos feitos para a Caixa Nacional de Pensões, há descontos feitos ao abrigo da ACE, e há aqui um regime diferenciado que acabou na prática por diferenciar ao longo do período de trabalho para trabalho igual rendimentos diferenciados, mas também descontos diferenciados e aqui criado o fundo com forma de compensar, de suprir desigualdades e a calcular direitos no futuro. Este problema, esta medida criada para contornar um problema que tinha sido criado, criou um novo problema agora, que se arrasta no tempo, e há agora que resolver também este novo problema, este segundo problema adicional que foi criado e o destino a dar ao fundo que entretanto resultou da contribuição de anos e anos de trabalho de inúmeros trabalhadores. E este diploma pretende ser um contributo, em primeiro lugar, lançando o debate sobre esta questão aqui no Parlamento. Já ao longo dos últimos anos, a Comissão de Trabalhadores, o próprio sindicato e os representantes dos trabalhadores, através de comissões, vieram aqui a este Parlamento para reunir em comissão ou reunir com os vários grupos parlamentares. Foram entregues vários dossiês com toda esta matéria, alertando, sensibilizando para a centralidade deste problema e para a necessidade de tomarem medidas no sentido de se resolver este conjunto de problemas que se tem vindo a arrastar no tempo. E, desde logo, este diploma tem este mérito. Em primeiro lugar, lançar o debate sobre este problema. Em segundo lugar, trazer a este Parlamento aquilo que é o anseio e a reivindicação de tantos trabalhadores. Em terceiro lugar, intensificar a pressão para a resolução deste problema que requer medidas resolutivas. Obrigado, secretário. PPP deseja intervir? Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós estamos naturalmente solidários com a pretensão dos trabalhadores da ANAN que fizeram estes descontos e que agora, tanto o dinheiro destinado a esse fundo para compensar as desigualdades, como aqui foi bem referido pelo deputado Edgar Silva, e agora, uma vez que esse dinheiro não foi utilizado e o Governo Regional apropriou-se dele, e há esse tal ping-pong entre o Governo da República e o Governo da Região, sabemos que os trabalhadores não podem ser vítimas desse ping-pong político. Este problema tem que ser resolvido e ainda bem que o Partido Socialista trouxe esse assunto aqui à discussão. É uma reivindicação dos trabalhadores. Nós estamos completamente solidários e vamos votar a favor da urgência. Sabemos, no entanto, que o PSD vai chumbar esta urgência na medida que não interessa ao Sr. Jaime Ramos. Se o Sr. Jaime Ramos e o filhote tivessem algum dinheiro descontado na ANAM para este fim, como é o vosso caso, isso era logo resolvido. Mas naturalmente que os caciques do PSD que mandam esta casa vão chumbar esta urgência. Que o Governo Regional e a maioria que dá poder a este Governo, a maioria aqui da Assembleia, do PSD, são forças reacionárias que não olham aos direitos dos trabalhadores, não têm qualquer solidariedade com os trabalhadores, porque são forças do grande capital e dos grandes senhores do dinheiro, como é o caso do Sr. Jaime Ramos e do filho e outros que estão aqui que enriqueceram à custa da miséria e da exploração do povo madeirense. Sabemos que o Governo Regional não é uma pessoa de bem, sabemos que tem expropriado por toda a ilha terrenos e bens aos madeirenses e não paga as indemnizações. Ainda recentemente eu estive no dia 11 na Ribeira Brava e verificou-se lá o caso de expropriação abusiva de uns terrenos de uma senhora para alargar a ponte, que nunca foram pagos. O mesmo se passa no Cabo Girão, terrenos que são tirados ao Sr. Severino, um empresário local, Câmara de Lobos, e que
ele não foi ressarcido nos terrenos realmente que lhe foram subtraídos pela força por este regime despótico e arrogante e reacionário. Muito obrigado. E antes da gente Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais queria cumprimentar os trabalhadores da questão transfronteiriça popular. Esta proposta do Partido Socialista tem por objetivo assegurar a evolução proporcional dos descontos realizados por parte dos trabalhadores da ANAC. É necessário percebermos que quem criou este fundo foi o Governo Regional, espaço conjunto entre a Secretaria Regional do Turismo e Transportes, ou melhor, entre a Secretaria dos Assuntos Sociais e o Secretário, na altura, da Cooperação e a Secretaria da Cooperação Externa, em 1933. Os valores que estão nesse fundo ascendem a 370 mil euros e advém dos descontos dos trabalhadores da ANAC, cerca de 2% que descontavam para este fundo. A proposta do PS pretende assim que em 120 dias se avance na devolução destes créditos aos trabalhadores. O que é um facto é que o Governo Regional tem uma agora grande chefe na ANAM, adiamos o chefe da ANAM Madeira, nomeia os seus administradores e nós o que pretendemos é que esse Governo Regional resolva o problema. Este problema é de fácil resolução. Aqui não é necessário o dinheiro. O dinheiro já existe. Quem o descontou foram os trabalhadores. Não se entende que argumentos se alegam em relação à devolução destes dinheiros aos próprios que os descontaram. E, portanto, o dinheiro tem que ser rapidamente devolvido aos seus trabalhadores. Porque não é admissível que vá passando os anos e que o Governo Regional não consiga resolver o problema. E para finalizar, esta matéria, ao contrário de outras e dos argumentos do PSD, esta matéria não é uma falsa urgência. Esta matéria é urgente, tem que ser debatida aqui hoje e depois para ser resolvida por parte da ANAM e do Governo. Obrigado, deputado. Seria a presidente da entrevista? Nem nada. Senhor Presidente, Sr. Deputado, também quero agradecer a presença sobre o programa. A desonestidade da campanha. Todos que infelizmente, mais do que uma vez, este PSD chumbou com argumentos pouco conseguidos. E o que nós pretendemos é que este projeto não se surge, eu sei que não se surge como faz de urgência, para dizer que não pode de urgência, com o objetivo de passar este projeto no fim da legislatura, não é certo a legislatura seguinte. Vocês gozam com o dinheiro deles. Nós pretendemos aqui é que o PSD vote a urgência, mostra o vosso caráter. E saber a vontade do PSD, quer ou não devolver os descontos que foram descontados e que já foi considerado ilegais pelo Tribunal Constitucional. Aqui em casa foi um fundo social criado pelo PSD, criado pelas duas secretarias do PSD e pelo Governo Regional, que já foi criado, já foi discutido no Tribunal Constitucional e que já deu razão aos trabalhadores, pondo em causa o fundo que não era legal e que disse ao Governo Regional, transmitiu ao Governo Regional a vontade de fazer a devolução desse dinheiro. O que está aqui em casa é descontos foram feitos pelo fundo, devia ter uma razão do fundo, benefícios associados aos trabalhadores que nunca foram atribuídos, que nunca foram realizados e que agora estes mesmos trabalhadores têm interesse de obter esse tipo de descontado, que o Tribunal já disse que era incondicional, devia o Governo Regional decidir a favor de quem descontou, apenas de quem descontou e que merece essa devolução. Está aqui em casa é muito simples. Já foi tornado incondicional este problema, o Governo Regional criou em 2003, em 93, e esse mesmo Governo Regional
Portugal deviam devolver esses verbos do governo. Tão simples quanto isso. Obrigado, Pedro. Intervir na questão, por favor. Sr. Presidente, senhoras e deputados, em primeiro lugar, o parlamentar do PSD não aceita que os partidos venham para aqui comissões relativamente aos direitos dos Tem trabalhadores. vergonha, vai Direitos defender o dos trabalhadores indefensável. é um direito que o PSD sempre defendeu, defenderá e estará atento a essa Defendeu a desonestidade. Não há Sacar dinheiro a eles e... não há propriedade partidária em matéria de direitos dos trabalhadores. Quer seja da esquerda, quer seja da direita, não há propriedade partidária dos direitos dos trabalhadores. Portanto, não se deu a demagogia que partidos querem fazer para aproveitar o sentimento das pessoas. Devolva o dinheiro, é o que tem a fazer. Quer dizer que o PSD estará, e aqui neste diploma, Põe o dinheirinho lá. para assegurar Isso é um roubo. esses mesmos direitos dos trabalhadores. Estarão acoplados da nossa parte. Devolva o dinheiro. Já ontem, não é hoje, já ontem. Há uma matéria que nós não prescindimos. É da legalidade da discussão deste diploma. Este diploma, Enquanto não legaliza, vocês vão... ilegalidade. Não é possível votar hoje sem ouvir os parceiros sociais. E o PS sabe disso. O PP sabe disso. É obrigatório a audição dos parceiros sociais. Mas para as pessoas que aqui estão, os partidos da oposição querem dizer que nós não queremos aprovar. É falso. Nós não queremos ouvir as pessoas. Isso não tem uma vontade formal. Este diploma seria devolvido. E depois... Ao falar mais alto, demonstras a tua desonestidade e incoerência. Deixa-me acabar a minha intervenção. Pois é. Fala mais alto, passa a ser verdade. Tens boa voz para pedir fiado, mas estava perto. Tem a sovilhão. E tu o que és? Um troço de couve. És um cidadão de um troço de couve. Eu, ao contrário de outros deputados que fazem o diploma, outros falaram de outra coisa e não foram discutidos com ele. E, portanto, sobre esta matéria, deixe-me dizer, sobre o diploma, portanto... O que há a fazer é devolver o dinheiro. Ponto parágrafo. Devolva o dinheiro, devolva o dinheiro. Leia o diploma, que só tenho aqui a falar. Sobre essa matéria... Para vocês ficar com o dinheiro, não foi preciso... aprovar a urgência com uma condição que é baixar de imediato a vossa votação para a audição dos parceiros sociais. Não podemos criar uma legalidade. Não podemos enganar as pessoas que aqui estão. O objeto da matéria é um objeto que, à partida, há concordância da parte do Partido Social Democrata. Nós não estamos contra o diploma, mas não podemos pactuar com legalidade. Mas, espero que os partidos da oposição que hoje estão subordinados com os trabalhadores também possam contribuir para a solução dos trabalhadores. E não se enganem, porque não é defender os trabalhadores vir para uma página de jornal ou apresentar um diploma. É fazer um diploma sério, honesto e que diz acordo àquilo que os trabalhadores precisam. Obrigado. Honesto é o elogio para vocês. Desonesto é um falta de caráter vosso. A verdade dói, a verdade dói. Calma, senhor deputado, calma. Não te chateias, conta-te a Espere, senhor deputado. Espere, senhor deputado, e deixe-me ofender aqui a minha bancada. Só quem se irrita é o filhote e o pai. Portanto, baixa a comissão e vão por cima. Para serem os deputados para as Isto não é urgente. Devolver o dinheiro aos homens não é urgente. O senhor deputado Filipe Ramos está cada vez mais parecido com o pai. O amor. Parece um galo desganeciado a cantar de galo. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista propõe a criação de uma semana judicial para adequar as medidas de austeridade à região autónoma da Madeira. A região regional hoje é outra, em relação àquilo que foi a Madeira no passado. Infelizmente, o PSD ferrou os meios de endividamento, criou uma dívida monstruosa e hoje, mais essas responsabilidades incidem os madeirenses e porto-santenses. Pediram
recursos financeiros à banca. Criaram dívidas ao fogo. Mascararam as contas regionais. Criaram encargos financeiros. Fizeram uma coisa que pessoas bem não fazem, que é sem autorização dos impostos criar dívida. E sem essa autorização criar dívida ao fogo. E de um montante de 700 e tal mil euros de dívida ao fogo, vamos ter que pagar 450 milhões de euros dos nossos bolsos. E só aqui Eu já consegui retirar o Palmeirão naquele mostra só que os juros desta dívida. Mas também é interessante nós olharmos para o PSD e para os governantes que fizeram tem alma suja os últimos no governo e aqueles que já saíram, que andam por aí de papo cheio, como se não tivessem responsabilidades em relação a esta matéria. Passeiam impunemente na rua sem que ninguém lhes faça justiça. 404 milhões de euros de dívida ao povo para o Sr. Deputado. É muito dinheiro. Cada membro da população ativa, só dessa dívida, tem que pagar só de juros 3.170 euros. E pergunto, Sr. Deputado, para tirar ao bolso dos madeirenses este valor só em juros. Sem falar deste pequeno empréstimo de 1.500 milhões de euros, em que vamos ter que pagar de juros 600 e tal milhões, que dava para mais um aeroporto. E porque isso foi a estratégia futura do PSD. O PSD conduziu a região autónoma da Madeira à bancarrota. Eu sei que eu estou doído, mas é verdade. E neste processo há crimes. Há pessoas que enriqueceram ilicitamente. Há aqui gente das costas do povo e sem a sua autorização cometeram crimes. E o orgulho do PSD já não é muito em relação à sua obra. Antes falavam da obra à torta e direita, mas há obras e obras. E recordam-se, senhores deputados, do discurso do PSD. Isto é feito com fundos comunitários. Isto é tudo a fundo perdido. Os madeirenses não vão pagar emprestado. Não, senhor deputado. Agora chegamos a conta. Andaram a mentir estes anos todos. E o discurso do Dr. Alberto João Jardim nos comícios, quando o Partido Socialista estava a construir uma dívida gigante que a Madeira não tinha condições de pagar. O que é que dizia o PSD? A senhora deve alguma coisa. Mas já se esqueceram desse discurso da interpelação do Sr. Presidente aos populares. Já se esqueceram. A senhora deve alguma coisa. E a senhora, claro, dizia, não digo nada, Sr. Doutor. E o Sr. Doutor Alberto João Jardim dizia, tratem da oposição que eu trato da dívida. E os senhores aplaudiram este discurso. E agora, Vossa Excelência, porquê que não tratam da dívida? Porquê que o Dr. Alberto João Jardim não trata da dívida? E manda a dívida para cima dos madeirenses e para os madeirenses? Vossas Excelências estão na rua. Viram explicar ao povo. Vossas Excelências aplaudiram este discurso. O discurso demagógico e o discurso sem responsabilidade. E agora, são os nossos filhos, os nossos netos e as populações hoje estão a pagar. É com pobreza e imigração todas as semanas. Há novos balões, Jefferson, Guarda-se. Não vai voltar à Venezuela e à Guiné do Sul. Vossas Excelências já sei que não vai migrar. Vossas Excelências, os senhores não vão migrar. Os filhos dos senhores do sistema não vão emigrar. Os filhos dos senhores secretários e do Sr. Presidente do Governo, que são os principais responsáveis por isto, não vão emigrar. Quem vai emigrar é as patas rapadas. Não vão ter que sair da Madeira porque eles são pata rapada. Não vão ter desemprego, têm emprego. Quem paga a vossa fatura e a fatura da responsabilidade deste governo não são os próprios. Isto aqui funciona ao contrário. O pecado é cometido por uns, o castigo que é paga são os outros. E Vossas Excelências aplaudem. Vossas Excelências aplaudem o castigo que está a cair em cima. A verdade dói. E já não nos bastava um mau governo na região para termos um governo na República que não tem, em relação aos madeirenses e porto-santenses, um mínimo de solidariedade. Não foi o nosso povo, não foi os madeirenses e porto-santenses que criaram o problema. Quem criou o problema foi quem governou a região. Mas Vossa Excelência, quando vir o governo da República a tirar os madeirenses e porto-santenses juros tão altos, a tirar uma dívida que eles não têm condições de pagar, Vossas Excelências quedam-se em silêncio. E estes senhores, os traidores da Madeira, como o Sr. Presidente do Governo, o Sr. Presidente do Governo
que está feito dos destinos da Madeira é um traidor à autonomia. O que diriam estes senhores deputados se fosse outro governo ou outro presidente do governo a adotar estas medidas sobre o povo da Madeira? O que diria o PSD, que tem a mania que é autonomista, se alguém assinasse um documento daquela natureza? Vossas Excelências são os carrascos da autonomia. E o Partido Socialista entende que esta lista de sacrifícios que Vossas Excelências colocaram sobre os madeirenses e porto-santenses é inconfortável. As empresas e as famílias não têm hoje condições de fazer face aos seus deputados americanos. Vossa Excelência tem muito para fazer naturalmente. É um dos criadores da região e tem muito dinheiro a correr à costa daquilo que a gente sabe. Vossa Excelência devia ter vergonha e não devia andar aí de papo no ar a gozar na cara dos madeirenses. Quem faz isto ao seu povo não merece nenhum respeito. E esta lista de sacrifícios que impõe em cima dos madeirenses e porto-santenses é inadmissível. Eu gostaria de ver que sucederia o PSD se a situação fosse outra. Se fosse o PS aqui no governo e o PSD na oposição, eu queria ver o vosso discurso. Eu queria ver o que diria o PSD desta traição à Madeira. É por isso que teremos uma estrutura de missão na região para acompanhar estas medidas. Que estas medidas podem ser substituídas por outras sem tantos sacrifícios aos madeirenses e porto-santenses. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós estamos agora com uma noção mais clara do que são as implicações do programa de agressão ao povo e à região. Os partidos da Troika subscreveram um programa de agressão, um pacto de agressão ao país e um programa de agressão à região autónoma da Madeira. O programa de agressão foi subscrito pelo PSD, pelo CDS e pelo PS. É um programa de agressão. A Madeira assumiu, para além do pacto de agressão, um programa de agressão ao nosso povo e à nossa região. Mas agora tudo ganhou com todos de maior gravidade. É que agora não é só um programa de agressão. Nós estamos perante um outro problema, que é o problema da agiotagem. Temos um governo agiota na República. Nós temos um problema em que o governo pôs o país numa situação de desastre nacional, impôs à região um programa de desastre e de agressão. Mas como se não bastasse a situação da dívida é que o país está submetido, nós temos um governo da República que impôs à região um pagamento de juros para a dívida, por termos contraído um empréstimo para termos condições de encarar o futuro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como é que é possível que o Governo da República, neste que é o maior atentado à autonomia, tenha imposto à região para avançar com o empréstimo, com o dinheiro que se recebeu de fora, que o dinheiro da Secretaria América que já está justo, Passo Coelho e Paulo Porta, este governo liderado pelo PSD e pelo CDS, tem imposto à região juros que irão ascender os 600 milhões de euros. Esta é uma prática de agiotagem contra o povo da Madeira e contra a região autónoma da Madeira que nós não podemos tolerar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, tocar no dinheiro que vem da Troika para fazer agiotagem, para impor juros a serem pagos exclusivamente por quem é da Madeira. Juros que serão, nós temos que pagar a dívida e os juros da dívida que o Governo da República impõe à Madeira. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, com que direito poderemos nós aceitar esta prática da mais-vi agiotagem, do mais-vi agiota que alguma vez conheceu Portugal? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo da República, ao impor esta taxa de juros adicional à Madeira, 600 milhões de euros a serem pagos pelo empréstimo que o Estado faz à região, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é uma prática implorável da agiotagem que nós não podemos aceitar. Raramente o jornal público é defensor do jardinista, mas é esta exceção. Ontem, até o editorial do Público se arvorava em defensor de Alberto Jorge Jardim, dizendo que era implorável o Governo da República impor tais juros à região autónoma da Madeira.
um jornal público que é tantas vezes apelidado de inimigo da Madeira dos madeirenses, tomou a iniciativa de defender a Madeira e a autonomia, dizendo que esta prática de juros emocionais para a Madeira são intoleráveis. E nós aqui, diz o Sr. Presidente, vamos agora apresentar um voto de protesto neste Parlamento para que esta Assembleia se manifeste politicamente contra esta prática inaceitável da esgotagem da República em relação à Madeira. Sr. Presidente, senhores deputados, eu permito que faça uma primeira intervenção e esta intervenção vai-se claramente elegir. O autor do texto, provavelmente, por não se sentir confortável com ele, não falou um minuto sobre o diploma. Falou, chegou o Sr. Presidente do Jornal, chegou em deputados do Ministério, chegou a sua crítica e o seu ar e a sua frustração, não falou do diploma. Provavelmente, o diploma foi feito por colega que não está, o tal que evoca que não há plenários por vontade do Partido Social Democrata, mas eu convido a educação social ao seguinte: quando não há plenário, o quadro mais sempre está jogado no mundo é o quadro do deputado líder do Partido Socialista que está parado permanentemente por um mundo. Ou seja, aquele deputado se indigna por não haver dias de plenário e é aquele que tem o carro permanentemente parado no Porto a trabalhar. Mas eu pergunto porque é que não está o líder parlamentar e o suposto autor deste texto? Será que por o Porto está pelo Correio? Mas é que será porque existe um pleito do aeroporto e por isso, senhoras e senhores deputados, deixe que diga os eu estou a falar do autor do texto. Eu não estou a fazer qualquer tipo de tal pessoal. Eu estou a falar do autor do texto. Mas para que a tua casa deixa lá a casa dos outros. Para que a tua casa que está podre de preconceito. Deixa a casa dos outros em paz. Não sabes defender. Deixe-me que diga o seguinte. Não vale a pena a gente achar que tu ligas, tu só sai a geneira dessa boca. Da parte do Presidente, do então Presidente, ou ainda. Preocupa-te com a tua escola. Não disse nada. Não acrescentou nada. Mas, curiosamente, teve um diploma onde o PS propõe uma comissão de acompanhamento que una 2 vezes por mês de forma graciosa. Atenção, ainda há pouco tempo atrás, no turismo era diferente. Pelos vistos, para o PS é mais importante o turismo do que acompanhar o programa de ajustamento. Mas mais interessante é que o Partido Socialista e o segundo deputado têm uma tentativa, como eu disse de manhã, branco mais branco. Não há. Branquear as responsabilidades do Partido Socialista. Vocês não estão brancos, vocês estão pretos. Pretos escuros. Das responsabilidades do país tem perante a droga. Mas o seu deputado sabe que mais de 70% das medidas que estão no programa de ajustamento seriam impostas à Madeira, independentemente do seu programa de ajustamento. Mas essas medidas, inclusive, estão em vigor também na região amada. Vocês nem negociaram o programa de ajustamento da Someira. É contas de Messiano. Consegue fazer um discurso que apenas sai de espuma. O teu caso é indiscreto, tu és economista e deixaste aqui de seguir nada. Isso não quer tens medo do chefe e do teu pai. E por isso, deixe-me, Sr. Presidente, Sr. Deputado, dizer o seguinte. Este programa, neste momento, o PSD, a questão da motorização vai existir dentro do programa de ajustamento. Não há qualquer problema relativamente à motorização. Agora, Sr. Presidente, Sr. Deputados, o PSD não admite, nem aceitará, que partidos têm responsabilidade acrescida na aproximação do país. É a culpa da soberania, são de vocês. O buraco de 6 mil milhões. Isto é uma intenção frente às responsabilidades que o povo da Madeira não está distraído. O povo da Madeira ainda não abriu os olhos quando eles estão a agarrar dos aviões. O povo da Madeira agarrar a porta dos aviões. perceber o que está a passar. Mas deixe-me dizer
se alguém provou ao longo deste ano a sua inteligência e bem superior a muitos que aqui estão, foi o povo da Madeira. Mais uma vez, este povo saberá quem vai... Qual povo qualquer pessoa? O povo acorda, tu dás uma carreira. Era bom... O pai dele também vai dar uma carreira. E mais alguém. E outra coisa, tem receio também à coisa do... Uma política de oposição feita óbvio. Não uma política. Ah, é óbvio. Isso é óbvio. Não é óbvio. E vocês são robôs do bloco.